Shalom, mais uma vez eu quero agradecer pela sua atenção, dizer que o Eterno tem nos abençoado com os vídeos que temos feito, as pessoas têm nos dado um retorno, que estão gostando, que estão sendo abençoadas e que hoje não seja diferente. Hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Yeshua, dando um foco especial na pessoa de Yosef, o pai de Yeshua, de José. E durante muito tempo eu tenho ouvido alguém falar sobre esse relato, as pessoas falam, comentam, e de uma forma assim bem geral, todos têm uma ideia da imagem de José, uma ideia da pessoa de José como alguém que tentou fugir, que tentou deixar Miriam, e não conseguiu enfrentar aquela situação ali, uma situação complicada, sim, mas nós vamos entender hoje o que aconteceu realmente nesse episódio que está relatado aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 18 em diante, não é? Por que é importante tratar desse assunto? Porque José foi uma pessoa especial, foi escolhido para ser o pai de Yeshua, então não foi qualquer um, não é? Eu acho que a gente não deve ter essa imagem de José. Então aqui, hoje, nós vamos tratar do comportamento de José, realmente, qual foi a intenção dele, não é? E nós vamos entender isso à luz da palavra do Eterno, à luz da Brit Hadashah, do dicionário, também aqui com o nosso livro Os 613 Mandamentos de Maimônides, e vamos começar então o nosso estudo. Então diz assim, lá no livro de Mateus, na Bessorá, capítulo 1, versículo 18 em diante. Ora, o nascimento de Yeshua, o Mashiach, foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com Yosef, com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Ruach HaKodesh. Mas Yosef, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: Yosef, filho de Davi, não temas receber Miriam, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Ruach HaKodesh. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, ou dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado do sono, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Yeshua. Bem, aqui está o relato do nascimento de Yeshua. O que nós entendemos lendo assim, logo de cara, é que Yosef, diz aqui o texto, que era um homem justo, um tzadik. E o que é um tzadik? O tzadik não é só aquela pessoa, aquele homem que era muito bonzinho, que praticava justiça, mas era um homem que praticava os mandamentos, conhecedor dos mandamentos, claro, porque foi ensinado assim desde criança, e também um praticante da Torá.
e não podia ser diferente porque ele foi escolhido para ser o pai do Senhor Yeshua, ok? Então, sendo um homem justo, um tzadik, um homem conhecedor dos mandamentos, ele sabia o que implicava deixar a sua esposa naquela situação, grávida, e agora ele tinha um desafio pela frente. Qual era? Segundo a Torá, né? Nós temos aqui também como apoio o nosso livro Os 613 Mandamentos, e nós vamos ler um pouquinho. O desafio de Yosef era fazer com que a sua esposa provasse a sua virgindade. Isso tinha que acontecer. Na noite de núpcias, a noiva então provava, dava realmente a prova cabal de que ela era virgem. Através de quê? Dos panos, do lençol sujo de sangue. Agora, Yosef, sendo justo, um homem temente ao Eterno, ele tinha esse receio de ter relações com a sua esposa, já sabendo que ela estava grávida. Porque ele, sendo temente ao Eterno, ele não queria interferir nos planos do Eterno. Então esse era o grande dilema de Yosef. Mas ao mesmo tempo, ele tinha que mantê-la protegida. Então, aonde está escrito aqui, que diz assim: mas Yosef, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Aqui que está a grande questão que nos faz pensar que Yosef quis deixá-la e fugir. Mas nós, usando aqui a nossa Brit Hadashah em hebraico, nós vamos encontrar uma palavra muito especial aqui, referente à palavra secretamente. Então está aqui, a palavra usada aqui para secretamente é beseter. E aí a gente lembra do Salmo 91, Yoshev beseter El Elyon, aquele que habita no lugar secreto, no esconderijo do Altíssimo. Não é bem conhecido, nós cantamos, né? Yoshev beseter El Elyon, né? Os que conhecem essa melodia. Então, deixá-la secretamente aqui, segundo o original, beseter, é deixá-la protegida no esconderijo, num lugar secreto, num lugar seguro. O nosso dicionário também vai falar aqui, beseter. Aqui a gente tira o B, essa preposição, né, que é no, e a gente tem o seter, esconderijo. Então, Yosef queria deixá-la no esconderijo, protegida. Mas como fazer isso? Se ele tinha que, de certa forma, contribuir, colaborar para que essa prova da virgindade existisse. Como fazer isso? Tendo relação com ela. Mas como ter a relação com ela se ela já estava grávida? Até que ponto isso iria interferir? Então, ele ainda, aqui diz no versículo 20, enquanto ele estava ponderando nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: Yosef, filho de Davi, não temas receber Miriam, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Ruach HaKodesh. Então aqui o anjo do Senhor tranquiliza Yosef, dizendo que ele poderia receber sua mulher, ter a relação com ela normalmente, tranquilamente, porque o que nela foi gerado, no que nela está gerado, é do Ruach HaKodesh. Então, nesse momento, ele
se tranquiliza. E o que nós encontramos aqui no final do texto, no versículo 24, não é? E 25, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Yeshua. Aqui fica um pouco confuso porque diz, contudo, não a conheceu, mas no versículo anterior diz que ele recebeu sua mulher. Então aqui, contudo, não a conheceu, ou seja, ele teve o momento da relação, produziu a prova da virgindade e depois disso ele não a conheceu, até que Miriam veio a dar à luz, né? E nós sabemos que o Senhor Yeshua teve outros irmãos, então claro que ele a conheceu depois disso, depois que ela deu à luz, ok? Nós temos aqui na nossa relação dos mandamentos, né? Nos 613 mandamentos, o mandamento 219, ok? Da página 172, que diz: a lei sobre aquele que difama sua esposa. Este preceito estabelece a lei relativa a um homem que difamar. Este preceito ordena que ele seja açoitado e que fique com essa mulher, uma vez que com relação a isso foi dito: e lhe será por mulher, não a poderá despedir por todos os seus dias. Então, lá em Deuteronômio 22:19, vai tratar desta questão, não é? O homem que chega para os pais da noiva e diz: olha, eu não encontrei nessa mulher os sinais da virgindade. Então, aquele homem e o pai da noiva, enfim, eles vão diante do tribunal e ali o pai daquela mulher, no caso, vai levar as provas da virgindade, não é? Aquele documento. E então esse homem que difamou então essa mulher, ele vai ser açoitado, segundo o mandamento que está aqui. E Yosef conhecia esses mandamentos, ele sabia que isso implicava em coisas sérias, e que jamais uma virgem de Israel, não teria esse documento. Jamais os pais dela não se preocupariam em ter essa prova da virgindade. Isso era algo que era gerado, sem dúvida. Então ele sabia que ele precisava fazer algo. Se ela já estava grávida sem ter relação nenhuma, então como provar? Será que ele levaria um sangue de um animal e na hora lá ele ia fingir que teve a relação com ela? Será que ele estava pensando em fazer alguma coisa assim? Creio que não. Mentir em criar uma situação, porque o sangue precisava existir para que sujasse esse lençol, né? Mas nesse caso, então, o anjo orienta, Yosef tranquiliza-o para que ele receba sua mulher e gere essa prova da virgindade, e então, depois disso, então espere o tempo, né, do nascimento, ali no caso de Yeshua. Ok? Então, Yosef jamais pensou em deixá-la, ele fugir, mas em deixá-la num lugar secreto, né? Besséter, no esconderijo, né? Como um homem do Eterno faria. Então essa é a preocupação dele. Então fica aqui esse esclarecimento sobre essa atitude de Yosef, sobre a sua intenção real, que jamais foi fugir, mas foi cumprir aquilo que o Eterno tinha para ele. Por isso o anjo apareceu a ele. O Eterno teve esse cuidado em enviar o anjo para orientá-lo, não é? E não simplesmente para dizer: não foge. Não é isso que está escrito aqui, não é? Só ele diz: não temas receber, né? É o temor ali que existia no coração de Yosef. Era o temor em fazer o que era correto, o que era certo, ok? Então, que o Eterno nos abençoe, mais uma vez nesse estudo, que você possa ter entendido,
né? Que o Ruach HaKodesh sempre atue na tua mente, no teu coração, para que você venha entender o que nós temos colocado aqui, ok? Até o próximo vídeo, se o Eterno assim nos permitir.